Isso aí é um fóssil aí, o Tiktaalik, né, bem famoso. É um peixe, né, e foi dar um rolê, foi dar um rolê no ambiente terrestre, botou a cabeça fora d'água e, né, a brincadeira que a gente sempre faz nesse horário, nesse momento é que a gente está pagando o boleto e tendo ansiedade por causa desse cara aí, né? Porque ele resolveu dar esse rolezinho e agora nós estamos aí com os nossos problemas. Tudo culpa desse carinha aí há 375 milhões de anos. Fóssil belíssimo, tá, galera? O fóssil desse bicho é a coisa mais linda do mundo. Acho que foi no Canadá, se eu não me engano, que acharam. Você vai assistir agora um trechinho de uma aula que aconteceu lá no Instituto Ponto Azul. Aproveite aí! E o que eu sempre gosto de falar é que nesse período a gente tem o nosso ancestral também, tá? Ou quem é possivelmente o nosso ancestral, que é a nossa Picaia gracilis, tá? É um bichinho bem bacana. Quando eu dou palestra sobre a origem da vida, até peço para o pessoal se levantar e se curvar diante da picaia, tá? É engraçado quando a gente faz isso. Nas aulas eu gosto de fazer também, porque esse possivelmente é o nosso ancestral mesmo. Ele já tem essa musculatura piada aqui, ó, galera, né? Quando a gente come peixe, dá para ver isso aí certinho. Então, isso aí possivelmente é o ancestral, ou pelo menos um dos primeiros cordados que a gente tem no registro fóssil. Não quer dizer que seja um ancestral, tá? Mas é a primeira evidência que a gente tem de um cordado, que é o nosso grupo, no registro fóssil, lá de 505 milhões de anos, tá? Eu tenho que chegar nos dinossauros que o Daniel falou. Então, segura aí, galera, nós já vamos chegar nos dinossauros aí. Dinossauro, galera, esses caras se originaram no ambiente terrestre, tá? Então, até agora, né? Olha só, a vida começa lá há 4 bilhões, talvez até mais de 4 bilhões de anos, certo? Até agora, 475 milhões de anos, a vida está totalmente na água, tá? Uma outra possibilidade, quem sabe, é de um fungo, alguma coisa no ambiente terrestre, mas provavelmente não. A invasão do ambiente terrestre é um dos grandes eventos da evolução da vida no planeta Terra. Para você invadir o ambiente terrestre, galera, basicamente você tem que levar água contigo e não perder essa água do seu corpo, tá? Essa é a grande sacada aí de você fazer isso. Quem começa essa história são as plantas, tá? As plantas, elas se originam há cerca de 475 milhões de anos de um grupo de algas chamadas algas verdes, tá? Então as plantas, juntamente com os fungos, invadem o ambiente terrestre e começam a dominar o ambiente terrestre, tá? As plantas mais simples são as briófitas, aí os musgos, né? Depois vem as samambaias, depois vem o que a gente chama, né? Vem os pinheiros, as gimnospermas, e as plantas com flores, elas são bem recentes, tá? Elas são aí dos últimos 100, 150 milhões de anos. Então, beleza. As plantas foram, e aí, galera, os animais seguiram, tá? Os primeiros animais que provavelmente invadiram o ambiente terrestre foram os artrópodes, tá? Que é o grupo das aranhas, grupo dos insetos e essa galera. E em seguida o nosso grupo, né? O grupo dos cordados também evoluiu, tá? Então isso aí é um fóssil aí, o Tiktaalik, né? Bem famoso. É um peixe, né? E foi dar um rolê, foi dar um rolê no ambiente terrestre, botou a cabeça fora d'água e, né, a brincadeira que a gente sempre faz nesse horário, nesse momento é que a gente está pagando o boleto e tendo ansiedade por causa desse cara aí, né? Porque ele resolveu dar esse rolezinho e agora nós estamos aí com os nossos problemas. Tudo culpa desse carinha aí há 375 milhões de anos. Fóssil belíssimo, tá, galera? O fóssil desse bicho é a coisa mais linda do mundo. Acho que foi no Canadá, se eu não me engano, que acharam. Tá? Então, beleza. Então, essa galera começou a sair da água e, e aí veio a evolução dos anfíbios, né? Anfíbios são organismos que já conseguem ficar. É o sapo, tá? Por exemplo, sapo, salamandra, perereca, são organismos que conseguem ficar fora da água, mas ainda tem que botar o ovo na água, tá? O que vai acontecer depois, né? Eu vou falar isso para vocês. É a evolução do chamado ovo amniótico, que é a evolução basicamente dos mamíferos, dos répteis entre aspas, e das aves, né, que conseguem botar o ovo fora da água, tá? Então, no primeiro momento, essa galera saiu da água, mas precisava botar o ovo dentro da água ainda, que são os anfíbios. E aí depois, os amniota, de novo, aves, mamíferos e répteis, conseguiram botar o ovo fora da água. Tem mamífero que põe ovo até hoje, tá? Mas já vamos chegar lá. E aí, o que é interessante, galera, a gente ainda está no Paleozoico, tá? É que a gente vai ter um período chamado de Carbonífero. O Carbonífero é interessante porque
é uma curiosidade mais, né? A gente tem no Carbonífero a formação dessas gimnospermas, desses pinheiros gigantescos, só que essa madeira, né? Isso não tinha essas árvores com madeira antes disso. Só que não tinha organismo para quebrar essa lignina da madeira ainda. Então, todo esse carbono que era sequestrado da atmosfera, beleza? Ele acabava ele acabava não retornando para a atmosfera porque ele não conseguia ser decomposto por fungos, por plantas e coisa desse tipo. Então, menos carbono na atmosfera, menos efeito estufa, temperaturas, né, mais baixas, né, são das características, e mais oxigênio, porque essa galera aí, nessas árvores todas aí liberaram um monte de oxigênio. E quando você tem mais oxigênio, você consegue ter organismos maiores, tá? Então, você tinha libélulas aí que tinha 60 centímetros de diâmetro, você tinha aí alguns grupos aí, parentes aí das nossas centopeias, que tinha mais de 1 metro de comprimento, porque tinha bastante oxigênio nessa época para essa galera ter corpos bastante grandes lá no Carbonífero, tá? E chama Carbonífero porque isso aqui virou carvão, né? Esses troncos aí de árvore viraram o carvão que depois vai impulsionar a Revolução Industrial lá nos últimos anos. Agora a gente está jogando esse carbono todo na atmosfera de novo, que está dando efeito estufa, né? Essa coisa de mudança climática assim por diante. É esse carbono aí, galera. Tá lá desde há 300 milhões de anos debaixo da Terra. E aí sim, pronto. E aí no Mesozoico a gente vai ter uma grande extinção, né? Há 250 milhões de anos, que é a maior extinção do planeta Terra, a extinção do final do Permiano, e depois disso é que os gloriosos dinossauros vão, vão realmente se diversificar enormemente, tá? Eles já vão ter o ovo amniótico, então eles não precisam botar o ovo na água, eles já conseguem botar o ovo na terra mesmo, beleza? A gente vai ter, né, já tinha aí os insetos que voavam, mas a gente vai ter grupos aí que também voam, né? Então a gente vai ter os pterossauros, por exemplo, que voam. A gente vai ter dinossauros que vão começar a ter pena, então a gente vai ter a evolução das aves a partir de uma linhagem de dinossauros. Aí o Pirula explica tudo isso aí, né? Que o cara é especialista aí nesses grupos todos. E o que é interessante, que eu gosto de lembrar, é que nessa época a gente vai ter a volta para o ambiente aquático também. Então, se lá no Paleozoico a gente teve os animais saindo da água para ir para a terra, no Mesozoico a gente vai começar a ter animais voltando para a água a partir de ancestrais que viveram na terra. E um bicho que eu gosto muito é esse aí, né? Que é o mosasauro. Tem várias espécies, um dos maiores predadores aí, galera, que já existiram no planeta Terra, né? E de maneira semelhante aconteceu com as baleias mais recentemente. E aí a história dos dinossauros termina há 66 milhões de anos, então não parou de cair asteroide no planeta Terra, não, tá? Cai muito menos hoje do que caiu lá no passado. Mais um aí, a gente tem muita evidência, né? Tem evidência de irídio aí, de compostos que só tem praticamente em asteroide. E o Tiranossauro Rex está ali olhando porque ele é dessa época mesmo, tá? Esses tiranossaurídeos aí são mais do finalzinho da época dos dinossauros. E ele provavelmente viu esse negócio acontecer mesmo, tá, galera? E foi especialmente destruidor ali na região da América Central e da América do Norte, esse impacto, que é onde o Tiranossauro Rex era o habitat dele mesmo, tá? É lá nessa região que essa galera vivia. E aí levou à extinção de todos os dinossauros não avianos. Praticamente tudo acima de, acho que 25 quilos, se eu não me engano, né? Tudo que era maior de um determinado tamanho morreu, porque a produção primária caiu enormemente por vários anos no planeta Terra. Então, esse é um daqueles momentos da vida em que os bichinhos menorzinhos, né, se deram bem e os bichos maiores se foram, né, e se extinguiram. E aí o Cenozoico, só para também dar, já aproveitando que a gente está tão perto aí da gente, de 66 milhões de anos até hoje, a gente tem o Cenozoico, que é a era dos mamíferos. Os mamíferos, galera, surgiram muito antes, tá? Só que eles ficaram em segundo plano, ali no Mesozoico, na época dos dinossauros, né? Porque os dinossauros realmente acabaram dominando o planeta naquele período. Mas os dinossauros se foram, e aí quem se deu bem foram os mamíferos. Parte dos mamíferos voltou para a água também, né? Que é baleia, foca, peixe-boi, voltaram para esse ambiente. E o que eu acho que é interessante também, já que eu tinha mostrado essa figura antes, a gente teve aí nos últimos 10 milhões de anos a evolução do que eu chamo de autoconsciência, né? Que são esses organismos, né? Os primatas, que têm a capacidade de entender quem eles realmente são.
que passam facilmente no teste do espelho. Tem alguns outros animais que também conseguem, tá? Mas esses 5 aí são os top que conseguem esse tipo de coisa, e o top do top é nós, né, galera? Mas esses carinhas conseguem também, tá? Só que o top do top aí é a gente em termos aí do que a gente chama de self-awareness, né? Que é autoconsciência e que tem essa capacidade, que é o que a gente está fazendo agora, de inclusive entender de onde a gente veio, né? E tentar entender de como a gente evoluiu nesse processo todo ao longo de 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica e 4,2, pelo menos, anos de evolução biológica. Rapidamente, e o que nos diferencia muito dos outros primatas, né, desses, principalmente esses que estão mais próximos, é que nós somos bípedes obrigatórios, tá? Os outros ali também conseguem ficar em dois membros, tá? Mas eles geralmente ficam parcialmente só. A gente não. A gente fica em pé o tempo todo, as mãos ficam livres e as evidências mostram claramente, né, que a bipedia ela evoluiu antes da evolução do nosso grande cérebro, né? A Lúcia aí fez 50 anos aí no ano passado essa descoberta, né? Esse é um dos nossos ancestrais australopitecos aí. Então esse animal aqui já andava em pé, beleza? Mas a cabeça ainda era meio pequena, tá? Então o cérebro ele vai acabar evoluindo depois. E aí nos últimos 200 mil anos é nós, né, galera? Aí o Homo sapiens, tá? De novo, eu peguei só a linhagem dos animais, tá? Podia ter pego qualquer outra linhagem dessa. E aí de 200 mil anos até 10 mil anos é nós, e aí a gente tem o que a gente chama de evolução cultural, que é aquela que não é passada por gene, né? Que é passada pelo aprendizado, coisa desse tipo, né? Aí dá para um outro momento eu conto mais para vocês sobre evolução cultural. E nos últimos 10 mil anos, as grandes civilizações, né? E aí a gente tem vários problemas relacionados a isso, porque a gente não evoluiu, né, num lugar como esse aí, e a gente não está completamente adaptado ainda a uma vida em locais como esse. Aí vem uma série de problemas que também dá para falar um monte aí sobre essa questão, e aí estamos agora dando os primeiros passos para outros locais aí do nosso sistema solar também, senhoras e senhores. Vocês veem que eu falo mais do que deveria, mas às 5 horas e 4 minutos aqui, pelo menos no meu cronômetro, acabei falando 2 horas, viu? Vamos ver se o Daniel não vai me xingar aqui, não. Mas eu agradeço aí, né? Se quiserem aí me seguir, eu estou começando a fazer uns vídeos aí sobre algumas questões de evolução também. Já conversei com alguns de vocês, Shaolin aí tá presente aí então eu espero ter conseguido aí dar um panorama aí geral sobre a origem e a evolução da vida e se alguém aí quiser ainda bater um papo por um tempo, eu fico à disposição. Se eu souber, eu tiro aí as necessárias dúvidas de Vossa Senhoria. Para assistir essa aula completa, torne-se membro do Instituto Ponto Azul ou se inscreva no curso em que ela foi ministrada clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aqui em cima. A gente se vê em breve. Tchau!